Uma outra coisa também é que os interiores são muito interessantes. Ele tinha um olhar muito voltado para decoração, para interiores, para detalhes. Então é isso, né? Quando você olha para uma pintura dele, você quase que consegue perceber, sentir, tocar, aprender, vivenciar a experiência de estar num lar em Delfos no século XVII, né? Então você pega a textura dos tecidos, você quase que sente como se você pisasse naqueles pisos, você consegue quase que sentir como se você segurar os tecidos, você sente a textura, o peso, o material, do que é feito. As comidas são realistas, elas têm sempre textura, né? Tudo tem volume, tudo tem densidade. E uma coisa que é interessante também é que se você olhar em muitos interiores do Vermeer, é muito comum ter mapas nas paredes, né? Porque a cartografia estava ganhando muito destaque naquela época, afinal, era uma cidade de mercadores e como sede da Companhia das Índias, né? Era normal as pessoas estarem saindo e chegando dessa cidade o tempo todo, as viagens, as expedições comerciais para muito longe eram comuns, então o interesse por mapas era muito grande, inclusive os mapas eram usados como objetos de decoração, então era comum nas casas de classe média terem mapas nas paredes, como se fossem quadros, né? E ele mostrava isso muito bem, ele estava retratando, né, uma tendência de decoração da época, mas ao mesmo tempo, esses mapas na parede serviam para justamente retratar, como eu disse agora, esse cosmopolitismo crescente daquela cidade, daquela sociedade, né? Mostrava que aquilo era um lugar conectado com o mundo, né? Um lugar de comerciantes, de navegantes, de mercadores, de pessoas que desbravavam o mundo, então que eles sabiam que o mundo era maior, né? Então ali estava mostrando uma sociedade em expansão e um mundo em expansão, um mundo que estava começando a ficar menor, na qual as distâncias estavam diminuindo graças ao comércio, graças aos negócios, graças, né, a esse empreendimento capitalista que estava surgindo ali e mostrando como essa era uma classe média que se enxergava como cosmopolita, né, como aberta para o mundo. Uma outra coisa muito interessante é que as pinturas dele são quase como são narrativas, né? Elas são histórias. Se você olhar, você quase sempre consegue entender o que estava acontecendo ali. É quase como se ele estivesse contando uma história, é como se a gente estivesse lendo um conto, ou um capítulo de um livro, ou uma crônica, ou como se a gente estivesse vendo uma cena de um filme. Porque elas sempre, a gente consegue entender muito bem que é como se a gente tivesse passado ali, visto aquelas pessoas num momento da sua vida cotidiana, mas então é muito fácil entender uma narrativa que tem ali, né? Como um aspecto de crônica, né? Um aspecto de novela do cotidiano. Então você consegue não apenas apreciar a pintura em si, a arte em si, mas você consegue entender aquilo como uma contação de história sobre como era a vida naquele momento, e aí sempre tem uma narrativa muito clara, né? A gente consegue entender ali, quase como né, a gente estivesse passando, vendo ali uma história sendo contada de forma viva, e isso é muito legal. O uso de cor. O Vermeer utilizou todo o espectro de cores em suas pinturas. Os tons terrosos, né, de ocre, por exemplo, são compensados pelo tom rico do lápis lazuli, que é o pigmento, aliás, favorito dele, né, que é o daquele azul. Ele usou a cor de uma forma muito generosa e com muito efeito, sempre. E com isso, né, ele sempre usou a cor de uma forma muito generosa e com grande efeito, como é mostrado numa pintura, por exemplo, chamada The Girl with Wine Glass. Embora pareça completamente vermelho, o Vermeer pintou uma camada de lápis lazuli como base, dando ao material um brilho brilhante, bem brilhante, é um pleonasmo, mas a compreensão técnica do Vermeer reflete a dos antigos mestres do Renascimento italiano, particularmente a observação de que os objetos assumem os tons das coisas ao seu redor. Então, né, as cores sempre influenciam umas às outras, né? Então, assim, ele tinha um entendimento riquíssimo, obviamente, de cor, e todo o uso de cor que ele faz ali é muito calculado e muito racional para que o efeito delas, né, seja sempre muito harmônico, mas ao mesmo tempo que elas valorizem e influenciem umas às outras, né? Então, as cores não estão nunca ali por acaso, né? Existe um cálculo muito preciso de matizes e dos tons certos que ele queria usar para conseguir o equilíbrio e o efeito das cores umas sobre as outras que ele queria alcançar. E uma outra coisa que é interessante é que ele, apesar de ter sido um artista, assim, na sua época, já ter alcançado algum reconhecimento,
ele não atingiu o sucesso financeiro. Alguns artistas realmente conseguiram um sucesso financeiro em suas vidas, não foi o caso dele. Ele nunca conseguiu ser um homem rico. Ele tinha 11 filhos, na época isso também não era, né, nada demais, mas ainda assim, 11 filhos, você precisa manter 11 filhos. E quando ele morreu, a sua família enfrentou problemas financeiros reais, porque ele não foi um artista que conseguiu atingir um sucesso a ponto de acumular um patrimônio, de deixar uma situação de conforto para a sua família. E a mulher dele, inclusive, dizia que ele morreu ela culpava a morte dele por um misto de estresse, depressão, inclusive causados pela dificuldade financeira. E também a guerra em curso entre a Holanda e a França, alegando que o clima político tumultuado tornava impossível para ele vender qualquer uma de suas próprias obras ou negociar a de qualquer outra pessoa, né? Ele não podia nem agir como naquela época um agente ou marchand. O pai dele tinha sido marchand, mas que para ele, como havia uma guerra em curso, ninguém estava comprando nada, então que isso, né, tornava para ele, dificultava ele tanto vender suas próprias obras, como agir como marchand e vender a de outros. Ele foi um artista que não produziu muitas obras, né? Como eu falei no começo do vídeo, as obras conhecidas são poucas, são pouco numerosas, e elas foram compradas quase todas por um único colecionador. Além disso, a sua preferência por cores ricas e, portanto, caras, não ajudava na sua situação financeira. Ele gastava muito com pigmento. E outra coisa que é interessante também é que ele nunca saiu de perto da sua casa, quer dizer, ele viajou sim, mas ele nunca nunca viveu por longos períodos de tempo em outro lugar, o que se você pensar em outros artistas, né, isso não é tão comum, muitos deles se mudaram ou eram meio que itinerantes, ou muitos foram imigrantes, muitos saíram dos seus lugares por causa de guerras, né, muitos. Tem alguns, como, né, o Chagall, que viveu em vários lugares, tem alguns que se dividiram entre dois lugares, como o Miró ou o Picasso, né, que passaram muito tempo ali entre França e Espanha. Alguns foram como o Caravaggio, né, viveram em exílio, e aí passaram por tudo quanto foi canto. Enfim, mas é muito comum na história de grandes pintores que os próprios grandes da Renascença, Michelangelo, Rafael, o próprio Leonardo, fossem para lugares diferentes, né, à medida onde eles encontravam patronos, a importância da Igreja Católica atraía muitos deles para Roma, né, o Papa, como principal mecenas, acabava levando muitos artistas para Roma, depois Paris tornou o centro, muitos foram para o centro, aí depois teve a questão do Holocausto, as duas grandes guerras empurraram muita gente para os Estados Unidos, principalmente para Nova York, mas a vida do Vermeer não foi assim, ela foi muito localizada ali, sempre naquele seu mesmo lugar. Então ele também era não apenas um pintor do cotidiano, mas de um cotidiano muito específico ali daquele local onde ele viveu toda a sua vida. E uma outra coisa interessante é que ele nunca teve alunos, então ele não chegou a formar uma escola. E, inclusive, quando ele morreu, já houve uma comoção na época, as pessoas lamentaram, né? Já foi uma coisa assim publicamente reconhecida, mas como ele também não teve alunos, ele não deixou seguidores, ele não deixou assim uma continuidade, né? Ele não fundou uma escola, digamos assim, inclusive de alunos que pudessem levar o seu estilo adiante ou até desenvolver o seu estilo e depois ele se desdobrasse, né, em outras escolas ou em outras correntes. Então ele passou um tempo até meio esquecidinho, até que ele eventualmente voltasse a ser reconhecido e virar, né, o artista importante que a gente reconhece hoje. Enfim, eu acho que essas curiosidades, esses fatos sobre a vida dele ajudam a gente a entender muito a importância da sua obra. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de outros artistas sobre os quais vocês gostariam de ver vídeos sobre esses, né, essa mistura aí de vida e obra, deixem a sugestão aqui nos comentários e até a próxima. Tchau!